Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Nós estamos aqui para levar um pouquinho da palavra do Senhor aos corações das pessoas que se encontram aqui presente e também online. Senhor, que o Espírito Santo possa tocar ao nosso coração, para que possa nos esclarecer da palavra do Senhor. Sendo assim, nós já te agradecemos, porque nós acreditamos que isso vai acontecer. Assim seja. Amém. Uma salva de palmas de novo para Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rui, né? E pode se sentar, por favor. E nós cuidamos de um ministério aqui na igreja, né? Esse ministério tem 6 anos, fez agora, nesse mês. 6 anos em que Jesus nos deu a oportunidade de trabalhar com idosos, tá certo? E trabalhar com idosos faz uma diferença, né? Porque é um trabalho silencioso, é um trabalho que não dá aplauso, né? Você não vira vitrine por trabalhar com idoso, né? É um trabalho que requer uma dedicação, né? Uma empatia, se colocar no lugar daquele idoso, né? Então isso tem feito não só a mim, quanto alguns que trabalham junto com a gente. Aqui tem alguns, né? O Ronaldo, por exemplo. Nós temos pessoas que se modificaram. Em vez da gente conseguir modificar o idoso, nós que nos modificamos pela graça do Senhor. E aqui na igreja, a gente faz algumas campanhas para os idosos, e às vezes o pastor pede aqui, e eu queria reforçar isso a vocês, né? Nós não doamos remédio, porque nós achamos que o idoso, de repente, pode trazer uma receita já vencida, alguma coisa. Então nós não doamos remédio, mas nós doamos um carinho muito grande. E com isso nós achamos que a dignidade do idoso tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, que é ir à casa das pessoas. Nessa pandemia nós diminuímos muito, né? Mas nós assistimos, tanto aqui na igreja, quanto em outras instituições, assistimos idosos, com alimento, tá certo? Até com recurso financeiro. Mas a gente pede sempre à igreja, para que, se ela puder, ela trazer uma fralda, né? E por que a gente pede fralda? Quem tem um idoso, ou quem já viu um idoso, ou alguém na cama doente, é um momento muito difícil para esses idosos que não têm uma fralda. É só a gente imaginar. Você imagina, aquela pessoa que vai fazer as necessidades, e muitas vezes nós já pegamos pessoas que não têm nada, porque não tem fralda, vai sujar aquele lençol. E aí, como é que faz, né? Então, e a vergonha que muitos idosos têm, né? E por estar doente, muitos deles já chegam a um ponto de estar doente. Nós também ajudamos em alguns hospitais, né, pessoas que, principalmente de câncer. Então, isso levanta a dignidade daquela pessoa que está ali, né? E às vezes o uso é contínuo, não é uma coisa para a gente, calma aí, eu vou doar uma fralda. Tá, mês que vem, semana que vem, ele vai estar precisando de outra, tá certo? Então, o apelo que a gente faz, às vezes, pelo ministério, é uma doação constante. Por isso que, às vezes, a gente fica até enjoado, ser enjoado. A gente está aqui, um culto da família, mas isso traz dignidade, né? A gente pede também, às vezes, aquele lencinho umedecido, né? E o idoso tem uma série de necessidades que a gente tenta suprir, né? O leite, que às vezes ele está enfraquecido, é muito caro, aquele Ensure, né? Uma lata custa quase R$100, quer dizer,
Mas nós, graças a Deus, Deus não deixa faltar a assistência a eles. Isso é muito importante, porque o ministério não é nosso. A gente fala sempre isso, e nós não temos problemas com dinheiro. Porque se eu disser que eu tenho problemas com dinheiro, eu não acredito em Deus. Deus me deu um ministério e eu estou cheio de problemas financeiros, estou cheio de problemas no ministério, né? O nosso ministério nunca pegou um dinheiro na igreja. Por quê? Não porque nós somos os tais, não. É porque Deus está presente no nosso ministério. E nós acreditamos nisso. Acreditamos que o idoso é muito mais do que aquela pessoa jogada no canto. Tá? São pessoas que têm vida, experiência, histórias que, se a gente sentar para contar a história do idoso, a gente leva horas contando de coisas bacanas que nós aprendemos, que nós nos enriquecemos. Em vez de a gente, quantas e quantas vezes, em vez de a gente levar a ele, a gente recebe deles. E isso não é da boca para fora. Quem participa, né, e eu convido a qualquer um para participar junto conosco, né? E ver que o idoso não é aquela pessoa jogada no canto, velhinha, que não entende nada, né? E a gente faz várias parcerias com várias outras instituições, o que é importante para a gente poder. Então, eu quis fazer essa introdução, eu vim até com o uniforme nosso, né, com a camisa, para mostrar que nós não podemos ficar de longe admirando e batendo palma, não. Nós temos que participar, nós podemos participar, podemos dar um pouquinho do nosso tempo. Hoje nós fazemos uma reunião só por mês na igreja, em outros lugares a gente faz toda semana, né? Nós temos instituições que fazemos toda semana. Não importa quantos idosos tenham, o importante é a gente poder levar a mensagem de Jesus a ele. E nós só levamos a mensagem de Jesus. Não adianta a gente levar outra mensagem, tá? Porque só Jesus pode confortar eles. Não tem conversa de, eu vou explicar aqui que é muito. Não, é só Jesus. É só Jesus que tira a solidão, que tira as doenças, e é muito bacana. Nós já recebemos muito, já tivemos milagres, já tivemos coisas, a gente podia contar, tirar um dia à tarde para contar as histórias do idoso, né? É muito bom. E quem participa com a gente também tem dificuldades, né? São pessoas que trabalham, são pessoas que têm seus afazeres, então doar um pouco aos idosos, né, é muito importante, né? E nós fazemos essa assistência a vários idosos, né? Então, se você puder, porque às vezes o pastor fala com o Rui lá, tal. Então, Rui sou eu. Quem quiser participar de qualquer coisa, vai ser muito bom. Mesmo que você não dê continuidade, mas você já fez uma parte um pouquinho, tá bom? Então, já falei, já dei meu recadinho, tá? Para que vocês... E ontem, eu conversando com o pastor Zé Carlos, ele me pegou de surpresa, e eu conversando com ele, eu disse que eu sempre tive algumas dificuldades, porque eu conheço várias pessoas que tiveram, por exemplo, um berço evangélico, né? Tiveram uma base evangélica muito grande. Eu não tive isso. Eu não tive aquele estudo, aquele carinho que muitos de vocês tiveram. E isso criou uma porção de dificuldades para mim. Por eu não ter essa base para onde olhar, para onde admirar, para onde seguir, eu fui criando daquilo que eu pensava, isso é certo, ou isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Quer dizer, eu não tinha uma base para que eu pudesse me espelhar, para que eu pudesse fazer, né? E eu e minha família quase que toda, olha só, né? Eu não nasci numa família que foi tudo certinho, não. Então, eu acho que todos nós temos problemas, todas as famílias têm problemas, mas eu vim numa família que talvez eu não quisesse vir em outra, porque eu amo aquilo que eu vivi, mesmo com todas as dificuldades.
mas me deu, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, era uma coisa muito estranha para mim. Eu achava que os homens, os padres, aqueles concílios todos, eram para quê? Manipular as pessoas com a palavra. A Bíblia nada mais era do que uma história que eles inventaram para manipular o mundo. E aí, eu aí fui errando em muitas coisas. E esse erro, tá certo, me fez uma pessoa descrente. Eu não era crente, eu era descrente, né? Mas eu queria ler a Bíblia, eu queria entender a Bíblia. Eu lembro que eu, com minha esposa, eu chorava com ela, chorava, que eu queria acreditar na Bíblia e não conseguia. Eu não consigo acreditar que aquela história é verdadeira. Olha que coisa triste, cara, olha que coisa que machuca. Mesmo eu querendo, eu não conseguia acreditar na Bíblia, no que estava escrito aqui. Eu achava que era manipulação. Aí algumas coisas ficaram dentro do meu coração, mesmo eu tendo recebido o Senhor como direção na vida, tinha voltado a minha vida, e eu voltei a minha vida para o Senhor, não por interesse, não, gostei, você, agora isso, aquilo, foi pela dor. E eu acredito que muitos que estão aqui, ou que estão assistindo em casa, também é pela dor, não é? Tem até uma frase que diz, quando não é pelo amor, é pela dor, não é? E o meu foi pela dor, né? Eu cheguei, o pessoal diz que chega ao fundo do poço, né? O meu poço era tão fundo que não adiantava eu gritar, não adiantava eu espernear, tá certo? Só tinha o poço, muito lá embaixo. E quando a gente diz que chega ao fundo do poço, é porque você vai perdendo tudo aquilo de valores, tá certo? Que hoje eu dou importância. Hoje, não gosto nem de falar porque isso me emociona, mas as minhas filhas dizem que eu sou exemplo para elas. Como pode um homem que estava lá naquele poço, mas poço mesmo, tá certo? Hoje elas acharem que eu sou exemplo para elas. Esses valores eu não tinha esses valores para com a minha família, não tinha. Eu vivia os meus desejos, as minhas vontades. Depois eu aprendi que mesmo eu lutando contra isso tudo, as minhas vontades às vezes prevalecem. E não é a vontade de quem? De Deus. Então eu descobri que a santificação eu vou ter que levar para o resto da vida. O resto da vida eu vou ter que lutar contra essa outra pessoa que vem da carne, né? Que aqui a gente fala que é desejos da carne, né? E os desejos da carne, às vezes, é só num olhar, cara. Você não precisa fazer gesto, não precisa fazer nada. Os desejos da carne é um pensamento, né? Um pensamento de superioridade, um pensamento que, às vezes, foge ao nosso controle, foge da direção de Deus, né? E eu, como vim de anos e anos, você imagina, anos e anos e anos de desmande, eu tinha muitos defeitos, mas não eram poucos defeitos, não, eram muitos defeitos. E um dos defeitos sempre foi olhar receoso para a Bíblia. E ontem eu falei com o pastor Zé Carlos que eu tinha uma pergunta, que eu tinha uma coisa que vinha desde a época que eu era descrente, que incomodava o meu coração. E que o Espírito Santo falou ao meu coração respondendo a essas perguntas. E ele, o pastor Zé Carlos, é uma pessoa assim, de uma bondade extrema, né?
Ele falou, sabe o que é isso? Eu sei o que você está sentindo. Isso é uma revelação, é uma rema, né? Eu acho que ele já comentou com vocês sobre logos e rema, né? E isso é uma rema, é alguma coisa que vem de Deus, você precisa passar isso para outras pessoas. Aí veio também a lembrança dele, que às vezes aquilo que é revelado para a gente, é revelado só para a gente, e que eu acho que é importante, interessante, para outra pessoa não vai ter interesse nenhum. Aí é bobão, está falando aquilo já sabia há muito tempo, está certo? Mas ele falou que não, que essa era uma rema muito importante, que veio lá dos tempos do doído, do Rui, que apanhou muito, de anos e anos, e que teve a coragem de fazer alguma pergunta ao Espírito Santo. Essa pergunta talvez não pudesse ser feita por um crente de nascença, porque ele não teria coragem de fazer. Ele acredita na fé, né? A fé não precisa ter explicação, basta você acreditar, não é isso que nós aprendemos? Tem que acreditar mesmo que você não esteja vendo, fecha o olho e acredita. Mas eu não era assim, eu não podia fechar os olhos e acreditar naquilo que eu não entendia, mas entendia que tinha uma razão, tinha um porquê, e não era a minha razão. Então, antes de começar, eu vou ser rápido, não vou demorar muito não, mas antes de começar aqui, eu queria deixar essa palavra em primeiro, quem puder abrir, 1 João 2, versículo 25. Quem puder acompanhar, ele é pequenininho. E eu pedi muito ao Espírito Santo que ele falasse com vocês também, assim como falou comigo, que vocês entendessem a palavra, porque vocês vão sair daqui a minha vida teve uma passagem até essa revelação e depois dessa revelação para frente. Então, pode ser muito importante para você, se você deixar que a palavra venha tocar a você. Diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Olha, a vida eterna é uma coisa que não é da agora, né? É uma vida para sempre, não é? É a promessa dele. Olha só, que coisa, né? Mas nós vamos lá para o início da Bíblia, vamos lá para Gênesis. Vamos lá, o primeiro livro. Vamos tentar entender as minhas dúvidas, o que eu pensava. Vocês conhecem isso tudo aqui, eu conhecia isso. Depois que eu passei a ser crente, eu fui fazer teologia. Por que eu fui fazer teologia? Não para ser um entendedor, não, porque eu não entendia nada da Bíblia, não entendia nada. Aí eu consegui fazer teologia, consegui fazer outras coisas, mas nada me disse mais do que as pregações de pastor Zé Carlos, tá certo? Se vocês querem aprender um pouco de Deus, abre o seu coração para as pregações de pastor Zé Carlos, tá certo? Porque tudo que se faz em relação a você ser isso, eu fiz pós-graduação, nada me fala tão forte como o pastor Zé Carlos. E eu não estou fazendo para agradar ele, não, tá certo? Deus sabe como eu sou, tá? Mas vamos lá, vamos em Gênesis, a formação todo mundo conhece isso aqui, eu conheci isso aqui, achei isso aqui, acho isso aqui uma maravilha, né? A formação do Jardim do Éden, né? Para não ler muito, para a gente tentar ganhar tempo, o que aconteceu? Deus resolveu criar a terra, não foi?
criar tudo, né? E era tudo, era muito escuro, né? E Deus criou a terra, e Ele resolveu criar. Em uma semana Ele criou os animais, criou as plantas, e Ele criou o homem. A grande, talvez, criação de Deus foi o homem, né? É dela que nós descendemos, por isso que a gente acha que foi a grande, né? Apesar de que todo o contexto era grande, tá? Ele pegou e criou Adão, e colocou ele num lugar maravilhoso, chamado Jardim do Éden, não é isso? Oh, que maravilha! Jardim do Éden, e ali passava rios, né? Ele botou várias plantas lá, fez um lugar prazeroso para Adão, e aí ele fez a Eva, para o homem não se sentir o quê? Sozinho, não é? Para ele não ter, então ele ter uma companheira. Então ele criou uma pessoa, uma ajudadora, alguém que viesse compartilhar, tá certo, os desejos, a vida de Adão, tá? Aí o que aconteceu? Todos nós lembramos disso, né? Porque esse é um pedaço que a gente pode ir falando, né? Que não precisa. Todos nós sabemos que a serpente enganou Eva, porque Deus disse o seguinte: você pode comer de qualquer fruto que esteja aqui, mas eu vou botar. Ele colocou no meio lá do jardim 2 árvores, né? Uma árvore da vida eterna, tá certo? E a outra da ciência do bem e do mal. Então ele plantou 2 árvores e ele falou, olha que interessante, começa aí o interessante. Por que ele não disse para o homem, para ele não comer a da vida eterna? Ele não falou isso. O que ele falou? Não coma da árvore que venha diferenciar a ciência, que venha diferenciar o bem e o mal. Mas a serpente enganou a Eva, nós conhecemos, a Eva ficou tentada, tá certo? Eva, em vez de fazer a vontade de Deus, não era? A vontade de Deus era o quê? Que ele não comesse. Ela fez a vontade de quem? Dela. Aí a gente começa a perceber uma coisa. Muitas coisas nós colocamos na conta do diabo, na conta do maligno, não é? Mas muita coisa é o quê? O maligno só fala, faz o que você quer, faz o que você quer. Ele não precisa pedir a gente para fazer alguma coisa. Os nossos instintos, o nosso corpo pede aquilo. E foi o que Eva fez. Fez o quê? Comeu. E ainda deu a quem? A Adão, não é isso? E Adão deixou de comer? Ia fazer a vontade dele, ele fez o quê? Comeu também. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. O mal, tá certo, se manifestou neles. Tá? Naquele momento, olha só. Isso nós conhecemos, e aí tem uma porção de interpretações disso, bacana, linda de morrer, até aí eu entendia, tá? Que dizia que Eva, inclusive, Adão depois não foi nem verdadeiro com Deus, né? Porque ele podia ser humilde e dizer, olha, realmente eu comi, mas ele disse o quê? Quem me deu foi quem? Eva. Quer dizer, ele passou a bola para quem? Para ela, tá certo? E ela também, por conseguinte, também veio dizer, não, olha, falhei, fui comer aquilo que o Senhor não falou. O que ela fez? Ela passou e disse que tinha sido quem? A serpente, o diabo, né? Então, um foi passando a bola para o outro, tá? E aí, nesse momento, Deus, o juízo do Senhor veio. Ele se escondeu, ele teve medo de Deus. Aí nós percebemos que o pecado, até aí a gente conhece, né? O pecado separa a gente de quem?
de Deus, não é isso? Ele ficou com medo de Deus, se escondeu de Deus, da pessoa do Criador, ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele achava que estava nu, não é isso? Aí Deus perguntou, como? Quem te disse que é a nudez? Aí Deus descobriu, tá certo, toda a trama que foi realizada. E aí Deus puniu eles, tá certo? Puniu a serpente, puniu Eva e puniu Adão, tá certo? Por eles terem o quê? Desobedecido à vontade de Deus. Até aí, eu entendia tudo isso, achava maravilhoso. Eu, inclusive, de brincadeira, quando eu era, vamos botar assim, da vida, meu irmão, se eu chegar lá em cima e encontrar com Adão, o bicho vai pegar. Nunca ninguém pensou isso. Ó. Já pensou, chega lá em cima, tá certo? E dá de cara com Adão lá. O que você faria? Né? Eu, né, cara, como que pode? Tem que amar muito, né? Tem que estar muito desprendido. Falei, mas, cara, você, o seu pecado tornou-se o que? O pecado original, o pecado para o resto da vida de todo mundo. Aí vem a primeira pergunta para mim, que era a minha dúvida. Olha só, Adão pecou, e o que eu tenho a ver com isso? Essa pergunta não é de crente, não, tá? Essa pergunta é de quem? De uma pessoa que não acreditava de nada. Adão pecou lá, e eu até hoje nasci já com o pecado de Adão. Deus não pegou e não perdoou Adão até hoje. Coitadinho, está lá, cara, penando até hoje. Por que eu vou ter que pagar por uma coisa lá de Adão? Isso eu perguntava a quem? Ao Espírito Santo. É uma pergunta que muitos de nós, eu acredito que já tenha feito, mas não tem coragem de colocar, ou não tinha coragem de colocar, porque é uma coisa, você tem que ter fé que isso é verdade e acabou, não é isso? A fé não é isso? É acreditar, mesmo fechando o olho, mesmo com vontade de dar um cascudo em Adão, mas a gente acreditava que isso era uma verdade durante anos, e eu acredito que é verdade, não estou aqui colocando, né, fazendo alguma apologia, que não houve pecado, que o pecado não perdurou. Pelo contrário, eu queria entender o porquê que isso perdurou. Aí agora vamos passar a ler, porque senão vai ficar só na minha retórica e vocês vão achar, pô, esse cara é doido mesmo, né? No versículo, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala assim, no 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, falando de quem? Da serpente, não é? Entre a tua semente e a semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, então ele já amaldiçoou quem? A serpente, não é isso? Então, o ato que eles fizeram já começa a ter o quê? Uma punição. Mesmo ele amando a criação, ele fala para Eva, ó, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. A minha primeira filha, a minha esposa levou mais de 24 horas, porque naquela época não era muito comum fazer cesariana, né? E ela levou mais de um dia na dor de parto, dentro do hospital. Vocês não podem imaginar o que é isso, né? Induzindo ela a ter o neném, né? Com injeção, com coisa, para que a dilatação, a bolsa já tinha estourado, e a doutora não queria fazer cesariana. Olha,
Foi um parto. Quem conhece isso sabe que a dor é muito grande. E a dor está refletida aqui nisso, tá certo? Apesar da minha filha ser a melhor coisa do mundo que aconteceu para a gente, principalmente naquele momento, mas foi com dor, com muita dor, com muita dor. E aí eu entendi isso aqui. E ao homem ele falou: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Então, ele aqui, ele tinha dito que a gente ia morrer se comesse aquela árvore, né? E aqui ele demonstra isso, né? Que nós não teríamos vida boa aqui na terra e que nós retornaríamos a quê? Ao pó. Você conhece alguém aqui que não vai tornar ao pó? Isso é uma certeza real dada por Deus, tá certo? A gente sente muito a morte de alguém, mas todos nós vamos morrer, tá certo? Olhar isso como uma coisa, não, todos vamos passar por isso, né? E Deus botou isso. Agora vamos ver aonde foi que Deus, eu queria que vocês compreendessem. Vocês estão entendendo até agora? Porque eu estou falando, só falando, está dando para entender? Essa parte, inclusive, nós já conhecíamos muito isso, né? E a revelação veio agora para mim. E eu queria mostrar isso a vocês e ver como que Deus agiu realmente com o maior amor do mundo conosco. Está no 22, 3:22, começa ali. Vamos acompanhar, vamos tentar entender isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, e falando dele, né, de Deus, né, sabendo do bem e o mal. Então agora o homem sabia diferenciar o bem do mal, não é? O mal entrou na vida do homem, né? Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Então Deus não queria que o homem naquele momento fizesse o quê? Comesse o fruto da árvore da eternidade. E nós sabemos por quê? Porque eternizaria o pecado, não é isso? Então ele fala: o Senhor Deus, pois, lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra e de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, olha só esse pedaço, 24, e havendo lançado fora o homem, pôs uns querubins, que eram como se fossem os anjos de primeira linha, tá certo? Aquele que vai na frente, vamos supor que fosse os guardas, né? É aquela linha de frente, né? Pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Então tinha a árvore da vida lá. O que ele fez? Botou os querubins, os anjos, em volta da árvore, e botou uma espada de fogo, vamos botar assim, de fogo, vigiando também em volta. Em volta de quem? Para guardar o quê? O caminho. Olha só, para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse momento nós entendemos que Deus não queria que o homem eternizasse o quê? O pecado. Está aí, não dá? Mas foi mais além do que isso. O que aconteceu nesse momento? Por que Deus não chegou para o homem, Adão, e falou assim: olha, você errou uma vez, não é? Foi lá e comeu a árvore do bem e do mal. Por que
que ele não virou para o homem e falou: eu vou te dar uma segunda chance, tá certo? Você vai estar fora do jardim e não vá lá comer aquela árvore. Por que ele não falou isso com Adão? Porque essa coisa que pegou. E eu queria compartilhar isso com vocês para ver se vocês acreditam nisso. No momento em que ele precisou botar guardiães em volta da árvore, ele não confiava mais em quem? Em Adão. Vocês concordam? Se ele confiasse em Adão, ele fazia o quê? Ó, a árvore está lá, vai te dar eternidade, e explicar, até fazer um gráfico bonitinho e tal. Mas ele não fez isso. Ele não confiava mais no homem. Porque poderia um outro mal, uma outra serpente, ou de uma serpente com a carinha bonita, não teve várias serpentes com carinha bonita? Que fizesse com que Adão fosse lá e comesse a árvore da eternidade. Então, nesse momento, além do pecado, olha só, vê se dá para compreender, além do pecado, tá certo? O que aconteceu? Nós perdemos a credibilidade, o homem perdeu a credibilidade com Deus, a confiabilidade. Deus, daquele momento, pelo pecado de Adão, não confiava mais no homem. E aí? Porque se ele confiasse no homem, ele ia chegar lá no homem e falar assim: olha, você errou uma vez, mas aqui eu determino, tá certo, que você não vai entrar mais no jardim, está fora do jardim. Mas ele não fez isso. Ele não confiou que o homem pudesse obedecer a ele, como ele tinha confiado na primeira vez. Então, nós, representado por Adão, nós perdemos a credibilidade com Deus. E aí a gente tinha vida eterna? Não, porque a vida eterna estava o quê? Guardada pelos querubins e pela espada flamegante. Ele tinha dito para a gente: ó, você vai morrer, tá certo? Eu não tinha falado você que você ia morrer se você comesse? Então você vai morrer, tá certo? E você não vai ter a vida eterna, porque a vida eterna está onde? Está lá, no meio do jardim. E você não vai conseguir passar lá, ir lá comer o fruto. Por quê? Porque está protegido, tá certo? E não adianta você sentar comigo aqui, porque tem gente que é bom de historinha, né? Não adianta você sentar comigo e me contar uma história, tá certo? Eu perdi a confiança em você. Vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Então, o que ele quis dizer? Que a vontade nossa, a vontade do corpo, era maior, muitas das vezes, que a vontade de quem? De Deus. Por isso que ele não confiava mais na gente. Ele não confiava mais na gente. E aí ele escolheu várias pessoas que ele tentou confiar e deu errado. Se a gente for procurar na Bíblia, os homens que ele disse que eram homens especiais, e eram realmente especiais, todos eles falharam. Todos eles falharam. Um homem do coração de Deus, olha só, falhou. Davi era um homem com coração segundo Deus, olha só. Como que era esse coração dessa pessoa? Você imagina você com o coração de Deus, com relacionamento dele. Mas mesmo assim ele fez o quê? Ele falhou. Todos conhecem a história de Davi, sabem o que ele fez. Aqui a gente não vai contar a história, mas falhou. Moisés, tá certo, não entrou em Canaã. Por quê? Porque ele fez a vontade dele e não a vontade de quem? De Deus. E nós? Qual é a vontade que nós fazemos? Nós
nós fazemos só a vontade de Deus? Não. Né? Tem uma passagem que diz que se nós dissermos que nós não somos pecadores, nós estamos mentindo. Tá certo? Aí ele tentou várias pessoas, desde Abraão, tá certo? Abraão achava que não podia ter filho e fez filho e outro. Resolvi a minha vontade, a vontade da minha esposa, mas era a vontade de Deus? Não. Você vai ver que Deus tentou confiar durante anos e anos em várias pessoas e não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele enviou o seu filho na forma de homem. Enviou o seu filho único na forma de homem, com todos os desejos que um homem possa ter. Todas as vontades que o homem pode ter, Jesus tinha. Porque ele era homem. Tá certo? Ele aqui na terra, ele era de carne e osso. Então, ele veio aqui na terra e fez o quê? Ele passou por tudo, mas fez a vontade de quem? De Deus. Ele não fez a vontade, tá certo? Aí ele não quis fazer, quis. Tem lá que ele diz que se puder, passe de mim o quê? Esse cálice. Não falou? Essa era a vontade dele, a vontade de quê? Dele não passar pelaquela morte, tá certo? Mas, contudo, seja feita o quê? A tua vontade. Olha o que Jesus fez. Você lembra a primeira coisa que nós vimos na promessa, lá em 1 João 2,25? A promessa de Jesus era o quê? Nos dar o quê? A vida eterna. A vida que Adão tinha perdido aonde? Lá no jardim. Tá certo? E que estava vigiado. E que agora, o que Jesus tinha feito com nós, muito mais do que prometer a salvação, é mais do que isso. Ele nos apresentou a Deus como filhos de Deus, irmão dele. Olha só, Jesus veio, tá certo? Não pecou. Tudo que Jesus passou, você imagina, tudo que Jesus passou, né? Naquela via cruz, e fora disso, antes disso, tudo que Jesus passou, ele não pecou. Então ele pôde ser como se fosse o avalista nosso, a pessoa que estava apresentando, você pecador, não é? Nós pecadores, ele apresentou a Deus, se você crê em mim, tá certo? Crê em mim, você será salvo. Não adianta você crer em João, não adianta ter em Manel, em Maria, eu não estou colocando Maria aqui como coisa, não, Josefina, não adianta você crer em ninguém, porque todos foram pecadores. O único que não pecou foi quem? Fui eu. Então, eu tenho moral para chegar para Deus e falar, olha, é possível o homem não pecar. É possível. E eu vou apresentar algumas pessoas que acreditam isso em mim. Eu vou apresentar algumas pessoas que creem em mim. E essas pessoas não vão ficar limpas, não. Mas eu vou esquecer todo o passado dela. Olha só. Quer dizer, o meu passado de pecador, o que ele vai fazer? Vai esquecer. E daqui por diante, daqui você vai santificar. A partir de agora, que você não acredita em mim, então passe a santificar. O que é santificar? É ser separado. Agora você não tem a desculpa de dizer que você é pecador. Que não é possível que a carne vence o espírito. Deus disse o quê? Jesus veio à terra para dizer para a gente que o espírito pode vencer a carne. Aí eu lembro do meu passado. Quem vencia no meu passado era sempre quem? A carne. Era a carne direto. Eu adorava as coisas que eu fazia. Eu achava que estava certo. Eu satisfazia quem?
o meu eu. É lógico que eu fui um caso extremo, mas todos nós temos isso. Todos nós satisfazemos quem? A carne. Aí quando você dá um encontro com Jesus, ele diz para você, não, o que você está vivendo é fruto da carne. Aí ele vem dizendo o que é o fruto da carne, lascívia, uma série de coisas. Não vem falando? Mas você pode viver o fruto do Espírito. Aí eu entendi que Jesus fez mais do que me salvar. Olha só, Adão, o que ele fez foi perder a credibilidade, mais do que pecar. Tá certo? E Jesus veio resgatar isso, me apresentar como filho de Deus, cara. Dá para entender, tudo que a gente lê sobre Jesus agora, dá para entender que Jesus veio para nos salvar realmente. Senão a gente ia ficar na escuridão. Nós íamos ficar pensando que eu tenho que satisfazer quem? A minha carne. Que conversa fiada, que nada. E nós estamos vendo aí fora os homens fazendo isso. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. É o egoísmo, tá certo? E Jesus avisou que no final dos tempos seríamos assim. Nós estamos vendo barbaridades que é inacreditável, cara. É inacreditável. Se acreditar que uma mãe vai poder matar um filho, que um filho vai poder matar a mãe, são coisas, cara, que no nosso raciocínio não dá para entender. Não dá para a gente achar que aquilo, não, isso é porque, arranje uma desculpa, é porque ela não tinha dinheiro, porque ela estava bêbada, estava drogada, você pode arranjar qualquer desculpa, mas não era a vontade de Deus, era a vontade de quem? Nossa. E assim nós vimos pessoas e mais pessoas fazendo sempre a vontade dela, e não a vontade de Deus. E ele ainda disse o seguinte, você tem que me seguir. Se você, lembra o caminho lá que Deus tinha cercado? Ele diz que ele é o caminho, tá certo? Jesus é o caminho, de volta para onde? Para a vida eterna. E que mesmo que se eu errar, se eu me arrepender, me ajoelhar e colocar para ele que eu sou falho, mas eu vou mudar, quero mudar, tá certo? Eu, com isso, continuo no caminho. Olha que coisa, que grandiosidade do amor de Deus. Agora, tudo que você lê, você pode levar para o amor de Jesus para com a gente. Tudo, e não apenas que ele vê, porque para mim era muito difícil entender por que Jesus morreu por mim, pecador. Eu não me achava nem que eu era pecador, quanto mais que eu tinha pedido alguma coisa a Jesus, não pedi nada a ele. Olha que barbaridade, que coisa ignorante, porque eu não entendia que ele morreu por mim para que eu pudesse ter confiabilidade de novo com Deus. Eu não entendia isso, eu não entendia que meu crédito, tá certo, tinha sido cortado. Meu crédito com Deus, mesmo eu pequenininho, eu tinha o pecado original que tinha feito o quê? Me separado de Deus. Deus podia me amar demais, mas ele não acreditava mais em mim. Ele só acreditou quando Jesus me apresentou a mim. Não é? Eu tive que ser apresentado através do batismo, tá certo? E do batismo ia começar uma nova vida que não é apenas estar limpo. Eu ia depender de mim agora, acreditando em Jesus, não é? Eu acredito em Jesus, eu acredito que eu tenho que lutar contra minhas vontades e fazer a vontade de quem? De Deus. Eu compreendi que Jesus era muito maior do que eu pensava, muito maior do que eu pensava. Ele resgatou a nossa confiança em Deus com a humanidade toda junto, tá certo? Toda ela junta veio, né? Basta você acreditar. Não adianta você acreditar em mais nada, porque ninguém vai chegar lá para Deus e falar, eu conheço o Rui.
Você conhece Rui? Tá certo? Quem é você para me falar de Rui? Ele vai falar, eu sou Jesus. Tá certo? Eu tenho autoridade, tá certo, para isso. E vocês depois, eu poderia aqui falar uma porção de versículos sobre vida eterna, sobre esse Jesus que a gente só vem conhecer quando você passa a caminhar com Ele. Não adianta você só ouvir falar, você tem que ver Ele agir na sua vida, tá certo? E quando Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, e a gente fica impressionado com milagres, né? O maior milagre que Ele fez foi nos trazer de novo para a confiança de Deus. E a partir daí, tá certo? As coisas que acontecem em nome dEle, você tem que acreditar demais, porque Ele é verdadeiro. Ele já fez isso por nós, né? Eu não compreendia muitas coisas que as pessoas diziam, né? E hoje eu compreendo. Quem é a minha direção, o meu caminho, o meu tudo, a quem eu tenho que render glórias e honra. Não tem fresco, não adianta eu vir para a igreja e sair daqui e continuar sendo a mesma pessoa. Não, agora eu sou uma outra pessoa. Eu tenho quem me espelhar. Eu tenho quem me espelhar. Eu estou dizendo não é Rui, não, somos nós, tá? Quem nós podemos nos espelhar? Em Jesus. Se eu me espelhar em Jesus, eu vou conseguir fazer com que a carne minha seja derrotada. E é sutil, isso é para o resto da tua vida. Não acredita que você vai ganhar um diploma dele, não. Tá certo? As pequenas coisas. Como nós erramos nas pequenas coisas. Aquelas pequenas pedrinhas que a gente tropeça quase que diariamente. E muitas das vezes nós nem sabemos aonde estão as pedras. Nós achamos que estamos certos, porque o nosso ego é muito forte. Ele diz para a gente que nós estamos certos. E muito mais se ele for influenciado por quem? Pelo maligno. Nós não podemos, nós sabemos que ele venceu o mal. Então o maligno não tem mais vez comigo. Não é comigo, Rui, com nós que acreditamos. Ser crente é acreditar em Jesus. Acreditar nele. Se eu acredito que eu possa ser uma outra pessoa. Diferente. Se você sair daqui e não acreditar nisso, e continuar sendo a mesma pessoa, tá certo? Você não entendeu? Eu acredito que nós com isso é como se estivesse pregando Jesus de novo na cruz, tá certo? Nós temos que renovar, ele diz para nós renovar a mente em quem? Em Cristo, em Jesus. E aí a gente vai ser outra pessoa. Espero que eu tenha dado, através do Espírito Santo, tenha conseguido tocar o coração de alguns de vocês. Que a gente saia daqui com essa impressão, que nós não estamos sozinhos. É por isso que a gente só fala de Jesus com os idosos. Tá certo? Porque não tem outra. Você vai falar de quem? Você tem que falar de Jesus. Tem que falar. Te deu oportunidade, você fala de quem? De Jesus. Explica para ele que ele te trouxe para Deus como irmão dele. Tem uma passagem que ele diz que ele é primogênito de muitos. Olha só, Deus é filho primogênito de muitos. Quer dizer, quem são esses muitos? Somos nós. Você é irmão de Jesus. Imagina o que é isso, que responsabilidade. Espero que vocês... e pedir desculpa também, porque tem pregadores maravilhosos, tá certo? Que tem o dom da palavra. Não sou eu esse, mas eu acho que o Espírito Santo tocou no meu coração, e que tomara que venha tocar no coração de muitos, tá certo? Para que entenda a grandiosidade da obra de Jesus.
que é muito maior do que aquilo que a gente... E eu tenho certeza que tem outras revelações que vão chegar a gente, ou através de mim, ou através de vocês, de outras pessoas, né? Então, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos agora, para a gente fazer uma oração, e eu vou passar esse momento para o pastor Maurício depois, tá? Senhor Deus, nosso Pai, eu queria agradecer a oportunidade, tá certo, da gente compartilhar essa rema, essa revelação do Espírito, tá certo, para que possa engrandecer a gente, tá certo, com o Senhor Jesus. Ter Ele como meta de vida, ter Ele como guardião dos nossos caminhos, tá certo? Porque o nosso caminho por Ele tem a vida eterna, né? E não está preso lá com os querubins e nem com a espada flamejante. Eu queria agradecer demais ao Espírito Santo por essa oportunidade, agradecer a igreja, né, ao pastor José Carlos e a todos vocês que tiveram a paciência, tá certo, de ouvir a palavra do Senhor, que não volta vazia. Assim seja. Amém. Glória a Deus.